A igreja primitiva em Jerusalém vivia um período de crescimento exponencial. Desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, milhares de pessoas passaram a crer em Jesus como o Messias prometido. Este movimento, que inicialmente parecia ser uma seita dentro do judaísmo, rapidamente se destacou como uma força espiritual transformadora. O fervor e a comunhão entre os irmãos eram evidentes, com reuniões diárias, orações constantes e o partir do pão em sincera alegria e generosidade. No entanto, à medida que o número de fiéis aumentava, também cresciam as necessidades da comunidade. Muitos dos novos convertidos eram viúvas, pobres e pessoas em situação de vulnerabilidade. Esses grupos dependiam fortemente do apoio da igreja para sobreviver. Apesar do desejo de ajudar, os apóstolos se viram sobrecarregados, pois precisavam equilibrar o serviço comunitário com a pregação do evangelho e a oração. A tensão começou a surgir entre os crentes, especialmente entre os judeus helenistas, que sentiam que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Percebendo a gravidade da situação, os apóstolos convocaram uma reunião com toda a congregação. Ali, anunciaram uma solução que mudaria para sempre a estrutura da igreja. Não é justo que deixemos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas, disseram. Portanto, irmãos, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possamos designá-los para essa tarefa enquanto nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. Assim está escrito em Atos, capítulo 6, versículos 2 a 4. A escolha foi feita com grande cuidado. Entre os escolhidos estava Estevão, descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Desde o início, Estevão se destacou entre os demais por sua sabedoria, integridade e profunda devoção a Deus. Junto com ele, outros 6 homens foram nomeados: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, este último um prosélito de Antioquia. O grupo foi apresentado aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos em sinal de bênção e aprovação. A introdução do ministério dos diáconos não só resolveu o problema da distribuição de alimentos, mas também trouxe um novo dinamismo à igreja. Com essa estrutura em vigor, os apóstolos puderam focar ainda mais na pregação do evangelho e a palavra de Deus continuou a se espalhar com poder. Atos, capítulo 6, versículo 7, relata: E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Neste contexto de fervor espiritual e organização crescente, Estevão começou a desempenhar um papel fundamental. Não se limitando ao serviço de distribuição, ele se destacava em todas as áreas de sua vida espiritual. Seu nome passou a ser associado não apenas ao cuidado prático, mas também à sabedoria e ao poder, pois Deus realizava grandes sinais e maravilhas através dele. Estevão era um verdadeiro exemplo do que significava servir ao próximo com amor e dedicação, sendo sempre guiado pelo Espírito Santo. Estevão rapidamente se destacou como um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Embora sua principal tarefa fosse a distribuição de alimentos e o cuidado das viúvas, sua vida demonstrava que seu chamado ia muito além do serviço prático. Estevão era um homem cheio de fé e poder, e suas ações refletiam a presença de Deus em cada aspecto de sua vida. Ele não apenas servia, mas também pregava e realizava milagres, consolidando-se como uma figura central na comunidade cristã em Jerusalém. A Bíblia, em Atos, capítulo 6, versículo 8, declara: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Essas palavras ressaltam a profundidade espiritual de Estevão e a maneira como Deus o usava para manifestar o seu poder. Milagres ocorriam enquanto ele interagia com a comunidade, trazendo cura e esperança para muitos que o cercavam.
Suas ações eram um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. O impacto de Estevão não era apenas visível nos milagres que realizava, mas também em sua sabedoria e no amor que demonstrava. Seu serviço às viúvas e aos necessitados era feito com um coração puro e altruísta. Ele via cada ato de caridade como uma extensão da obra de Cristo, reconhecendo que servir aos outros era, na verdade, servir ao próprio Deus. Em cada interação, ele refletia a compaixão e a misericórdia que aprendia dos ensinamentos de Jesus. Além de suas atividades no dia a dia, Estevão era um pregador eloquente, conhecido por sua habilidade em comunicar as verdades do Evangelho. Ele se envolvia em discussões públicas, defendendo com fervor a fé cristã e enfrentando aqueles que se opunham à mensagem de Cristo. Sua profundidade espiritual e entendimento das Escrituras surpreendiam a todos, e muitos se maravilhavam com a clareza e convicção de suas palavras. Contudo, a crescente influência de Estevão não passava despercebida pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Os líderes judaicos, especialmente os membros da Sinagoga dos Libertinos, começaram a perceber Estevão como uma ameaça. Seus ensinamentos desafiavam a estrutura religiosa tradicional e a autoridade daqueles que se consideravam guardiões da lei de Moisés. A oposição a Estevão crescia na medida em que ele ganhava mais destaque, e a tensão entre ele e os líderes religiosos tornava-se inevitável. Atos, capítulo 6, versículo 10, afirma: "Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava." Essa passagem evidencia a frustração daqueles que tentavam confrontá-lo. Estevão falava com tal autoridade e clareza que seus oponentes ficavam sem argumentos. Mesmo diante de debates acalorados, ele permanecia calmo e sereno, guiado pelo Espírito Santo, que lhe dava as palavras certas para cada situação. Com sua crescente influência, Estevão logo atraiu a atenção e o descontentamento dos líderes religiosos. Sua pregação ousada e os milagres que realizava incomodavam profundamente os membros da Sinagoga dos Libertinos, composta por judeus libertos e descendentes de judeus expatriados. Estes líderes viam Estevão como uma ameaça não apenas à ordem religiosa, mas também à sua própria autoridade. O confronto começou com debates públicos. Os membros da sinagoga tentaram refutar os ensinamentos de Estevão, mas logo perceberam que estavam lidando com um oponente muito superior. Atos, capítulo 6, versículo 10, registra: "Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava." Estevão, cheio do Espírito Santo, argumentava com uma clareza e uma convicção que deixavam seus adversários sem resposta. Sua interpretação das Escrituras revelava Jesus como o cumprimento das promessas divinas, uma mensagem que abalava as bases do judaísmo tradicional. Incapazes de derrotá-lo nos debates, seus opositores começaram a tramar contra ele. Determinados a silenciar Estevão, eles recrutaram falsos testemunhos, pessoas que estavam dispostas a mentir para incriminá-lo. Esses homens começaram a espalhar boatos de que Estevão blasfemava contra Moisés e contra Deus, acusações graves que poderiam levá-lo à morte. O plano era simples: desacreditar Estevão perante o povo e as autoridades religiosas, usando mentiras para incitar a ira contra ele. A situação se intensificou quando os líderes da sinagoga levaram Estevão ao Sinédrio, o Conselho Judaico Supremo. As acusações eram claras. Este homem não cessa de falar palavras blasfemas contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Essas palavras, registradas em Atos, capítulo 6, versículos 13 e 14, ecoaram como uma condenação. Estevão permaneceu calmo diante dessas acusações falsas. Sua confiança em Deus era inabalável. Enquanto os membros do Sinédrio o observavam, notaram algo extraordinário.
Seu rosto brilhava como o de um anjo. Era um sinal visível da presença divina em sua vida, um testemunho silencioso de sua inocência e fé. Mesmo diante de uma assembleia hostil, Estevão refletia a glória de Deus. Estevão estava agora diante do Sinédrio, o mais alto conselho judaico, composto por sacerdotes, escribas e anciãos. A atmosfera no tribunal era tensa. Os falsos testemunhos já haviam lançado suas acusações, afirmando que Estevão blasfemava contra Deus, contra Moisés e contra o templo. A multidão observava com atenção e os líderes religiosos aguardavam ansiosamente sua defesa, prontos para condená-lo. Mas Estevão não era um homem comum. Ele estava cheio do Espírito Santo e sua confiança repousava inteiramente em Deus. A Bíblia, em Atos, capítulo 6, versículo 15, nos revela uma cena impressionante. Todos os que estavam sentados no Sinédrio olharam fixamente para Estevão e viram que seu rosto era como o rosto de um anjo. Esse detalhe não é apenas uma descrição física, mas um sinal espiritual. A glória de Deus resplandecia em Estevão, evidenciando que ele não estava sozinho naquele momento crucial. O brilho de seu rosto servia como um testemunho silencioso, uma evidência divina que deveria ter despertado a consciência de seus acusadores. As acusações contra Estevão eram particularmente graves porque atacavam os pilares centrais da fé judaica: a lei de Moisés, o templo e o próprio Deus. Seus inimigos alegavam que ele dizia que Jesus, o Nazareno, destruiria o templo e mudaria as tradições transmitidas por Moisés. Essas acusações não apenas desafiavam a fé religiosa, mas também ameaçavam a identidade cultural e nacional dos judeus. Estevão, no entanto, não se intimidou. Ele sabia que a verdade estava ao seu lado e que sua missão era proclamar o Evangelho, mesmo que isso custasse sua vida. Enquanto permanecia diante do Sinédrio, ele podia ver nos rostos dos líderes religiosos a raiva e a hostilidade. Mas sua mente e seu coração estavam firmes em Deus, prontos para defender a fé que ele tanto amava. Ao longo dos séculos, o Templo de Jerusalém foi o centro da adoração judaica, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo. No entanto, Jesus veio para cumprir a lei e oferecer uma nova aliança, tornando-se o verdadeiro templo e mediador entre Deus e os homens. Estevão entendia isso e estava disposto a explicar aos seus acusadores como a mensagem de Jesus não destruía a fé judaica, mas a completava. Os membros do Sinédrio esperavam que Estevão vacilasse ou tentasse se defender desesperadamente, mas ele não cedeu à pressão. Com os olhos fixos no alto e o coração cheio de coragem, Estevão estava prestes a entregar uma das defesas mais profundas e impactantes da história da Igreja primitiva. Diante do Sinédrio, Estevão começou sua defesa com uma narrativa magistral da história de Israel. Ele não iniciou com justificativas pessoais, mas com um apelo à memória coletiva de seu povo, começando com o chamado de Abraão. Estevão lembrou aos presentes como Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, prometendo-lhe uma terra e uma descendência numerosa, mesmo quando ele ainda não tinha filhos. Em Atos, capítulo 7, versículo 2, ele declarou: "O Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele ainda estava em Mesopotâmia." De forma eloquente, Estevão guiou o Sinédrio através das gerações, recontando a fidelidade de Deus em meio à constante rebeldia de seu povo. Ele falou sobre José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas elevado por Deus a uma posição de liderança no Egito. A história de José serviu como um paralelo sutil à rejeição de Jesus pelos líderes religiosos, que, assim como os irmãos de José, rejeitaram aquele que Deus havia escolhido para salvar o seu povo. Estevão continuou com Moisés, um dos maiores heróis da fé judaica. Ele lembrou como Moisés foi chamado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, mas também como ele foi rejeitado por seu próprio povo.
Em Atos, capítulo 7, versículo 35, Estevão enfatizou: este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te constituiu governante e juiz, foi enviado por Deus como governante e libertador. Estevão usava a história de Moisés para apontar uma tendência recorrente. O povo de Deus frequentemente rejeitava os enviados divinos. Em seguida, ele falou sobre o tabernáculo e o templo, os símbolos da presença de Deus entre os israelitas. Embora esses lugares fossem sagrados, Estevão lembrou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele citou o profeta Isaías dizendo: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês me construirão? Diz o Senhor. Essas palavras, encontradas em Atos, capítulo 7, versículos 48 e 49, destacavam que Deus não estava limitado a um local físico, desafiando a visão restrita que muitos tinham do templo. Mas o momento mais poderoso do discurso de Estevão veio quando ele confrontou diretamente o Sinédrio. Ele declarou, com ousadia e verdade: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram os seus pais, vocês também fazem. Essa acusação, encontrada em Atos capítulo 7, versículo 51, atingiu profundamente os líderes religiosos. Estevão os acusava de seguir o mesmo padrão de rebeldia e rejeição que caracterizou os antepassados de Israel. Com essa declaração, Estevão expôs o pecado dos líderes. Eles haviam traído e assassinado o justo, o Messias prometido. Sua defesa não era apenas uma recapitulação da história de Israel, mas uma acusação direta e profética. Ele mostrou como os líderes religiosos haviam rejeitado o cumprimento das promessas de Deus, resistindo à obra do Espírito Santo e condenando o próprio Filho de Deus. A tensão na sala atingiu seu ápice. Estevão havia falado com uma clareza e convicção que não podia ser ignorada, e os corações endurecidos do Sinédrio estavam prestes a reagir com fúria incontrolável. O discurso de Estevão havia sido um golpe direto ao coração do Sinédrio. Suas palavras, cheias de verdade e convicção, não deixaram margem para dúvidas. Ele expôs a dureza de coração e a rebeldia dos líderes religiosos. Mas em vez de reflexão ou arrependimento, o conselho foi tomado por uma ira avassaladora. Estevão, no entanto, permaneceu sereno. Sua confiança não estava nos homens, mas em Deus. Nesse momento crítico, Estevão experimentou algo extraordinário. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, narra: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa visão não era apenas um consolo pessoal, mas uma confirmação celestial de que ele estava no caminho certo, defendendo a verdade até o fim. A expressão "o Filho do Homem em pé" é particularmente significativa. Em toda a Escritura, Jesus é geralmente descrito como sentado à direita de Deus, indicando sua posição de autoridade e descanso após completar sua obra redentora. No entanto, aqui ele está de pé, como se estivesse recebendo Estevão, pronto para acolher o primeiro mártir da igreja. Essa imagem poderosa fala do cuidado e da aprovação de Cristo pelo sacrifício iminente de seu servo. Enquanto Estevão contemplava essa visão gloriosa, a ira do Sinédrio explodiu. Eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, avançaram contra ele com violência. O contraste entre a paz celestial de Estevão e a fúria descontrolada dos líderes religiosos era evidente. Estevão estava em comunhão com Deus, enquanto seus acusadores se afundavam em trevas espirituais. Incapazes de conter sua raiva e cegos pelo ódio, os líderes religiosos arrastaram Estevão para fora da cidade. Esse gesto era simbólico e prático. De acordo com a lei judaica, execuções não poderiam ser realizadas dentro dos muros sagrados de Jerusalém. Estevão sabia que sua hora havia chegado.
Ele não ofereceu resistência. Sua fé estava inabalável e seu coração permanecia focado em Deus. O local de sua execução era árido e silencioso, um contraste gritante com o caos que o trouxera até ali. Os acusadores, em um ato de aparente obediência à lei, começaram a tirar suas capas e as colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse detalhe, registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58, indica a presença de Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Naquele momento, porém, ele consentia com o apedrejamento de Estevão. Enquanto as pedras começavam a voar, Estevão levantou sua voz, mas não para amaldiçoar ou clamar por vingança. Em vez disso, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Suas palavras ecoavam as de Jesus na cruz, mostrando que mesmo em seus últimos momentos, Estevão seguia os passos do seu mestre. As pedras continuavam a atingi-lo, causando dor e sofrimento, mas sua mente permanecia focada no céu, onde ele havia visto o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em seus últimos instantes, Estevão fez outra oração, ainda mais surpreendente: Senhor, não lhes imputes este pecado. Assim como Jesus havia perdoado aqueles que o crucificaram, Estevão demonstrou um amor extraordinário ao perdoar seus executores. Atos, capítulo 7, versículo 60, conclui: E tendo dito isto, adormeceu. A morte de Estevão foi descrita como um sono, enfatizando a paz que ele encontrou mesmo em meio à violência. O martírio de Estevão marcou um ponto crucial na história da igreja primitiva. Ele foi o primeiro a dar sua vida pela fé em Jesus, tornando-se um exemplo de coragem e fidelidade que inspiraria gerações de cristãos. Sua morte também serviu como um catalisador, desencadeando uma grande perseguição que forçaria os cristãos a se dispersarem, levando o evangelho a novas regiões. A morte de Estevão foi um divisor de águas para a igreja primitiva. Até então, os cristãos desfrutavam de um período de relativa paz em Jerusalém, mas o martírio do primeiro diácono trouxe consigo uma onda de perseguição sem precedentes. Atos, capítulo 8, versículo 1, descreve: E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Essa dispersão, embora trágica, resultou na expansão do evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. Estevão, mesmo em sua morte, continuou a influenciar profundamente o curso da história cristã. Sua coragem e fé inabalável serviram como um exemplo para os crentes que enfrentavam perseguições. Muitos dos que fugiram de Jerusalém levaram consigo a mensagem de Cristo, espalhando as boas novas em novas regiões e cumprindo assim a missão que Jesus havia dado aos seus discípulos de fazer discípulos de todas as nações. Mas talvez o impacto mais surpreendente de Estevão tenha sido sobre Saulo, o jovem fariseu que presenciou seu apedrejamento. Saulo, que mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo, era um feroz perseguidor da igreja. Ele consentiu com a morte de Estevão e logo depois liderou campanhas para prender e maltratar cristãos. No entanto, a lembrança de Estevão e de suas palavras finais de perdão deve ter ressoado em sua mente, plantando uma semente que Deus eventualmente faria crescer. A conversão de Saulo ocorreu em um caminho que ele conhecia bem. Enquanto viajava para Damasco com a intenção de perseguir mais cristãos, ele teve um encontro transformador com o próprio Cristo. Atos, capítulo 9, versículo 4, registra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa experiência mudou completamente sua vida, levando-o a se tornar um dos maiores missionários e teólogos da história cristã. O legado de Estevão está diretamente ligado à obra de Paulo. A coragem de Estevão, sua defesa do Evangelho e seu perdão final serviram como um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus. Saulo, agora Paulo, carregaria esse legado adiante,
pregando o Evangelho em todo o mundo conhecido e escrevendo cartas que ainda hoje moldam a fé cristã. O martírio de Estevão não foi o fim, mas o começo de uma nova era para a Igreja. Sua vida e morte continuam a inspirar os cristãos a viverem com coragem e fidelidade, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o poder do Evangelho jamais pode ser silenciado. A história de Estevão é um dos relatos mais profundos e inspiradores das Escrituras. Ele viveu uma vida de serviço, guiada por uma fé inabalável e uma paixão fervorosa por Cristo. Mesmo diante da oposição, sua coragem brilhou intensamente. No momento de maior tribulação, quando o peso da injustiça e das pedras o esmagava, ele olhou para o alto e viu os céus abertos. Essa visão não apenas sustentou seu espírito, mas revelou uma verdade eterna. O sofrimento terreno é temporário, mas a glória de Deus é eterna. Estevão nos ensina que a verdadeira vitória não é a ausência de sofrimento, mas a permanência na fé diante das adversidades. Sua vida e morte apontam para uma realidade maior, onde os propósitos de Deus prevalecem, mesmo quando os caminhos parecem escuros. Sua última oração, pedindo perdão para os que o apedrejavam, ecoa o amor incondicional de Cristo, provando que o coração de um verdadeiro discípulo está sempre voltado para o perdão e a reconciliação. O impacto de Estevão transcende seu martírio. Sua vida pavimentou o caminho para a expansão do Evangelho e serviu como catalisador para a transformação de Saulo em Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse legado nos lembra que, mesmo nos momentos de maior dor, Deus está operando algo grandioso e eterno. O sangue de Estevão não foi derramado em vão. Ele regou o solo de uma nova era, onde a mensagem de Cristo continuaria a se espalhar, alcançando as extremidades da terra. A história de Estevão nos convida a refletir sobre o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Estamos dispostos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados por desafios? Estamos prontos para perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Estevão perdoou seus algozes. E, acima de tudo, estamos preparados para viver e morrer com os olhos fixos no céu, sabendo que a glória de Deus nos aguarda. Que a vida de Estevão nos inspire a viver com coragem, servir com amor e testemunhar com ousadia. Afinal, como ele, somos chamados a ser luz em meio às trevas, proclamando a esperança que há em Cristo. E quando as dificuldades vierem, que possamos nos lembrar de que, assim como Estevão, somos sustentados pela promessa de que o Filho do Homem está sempre conosco, de pé, à direita de Deus, pronto para nos receber em sua glória. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.